Recentemente, um objeto misterioso surgiu nos céus, gerando grande expectativa entre astrônomos e entusiastas da astronomia. Esse visitante cósmico, denominado C2025R2 Swan, está rapidamente se tornando o centro das atenções, tanto pela sua magnitude quanto pelas suas características enigmáticas. Com um tamanho impressionante, estimado em 100 vezes maior que o famoso cometa 3I Atlas, o Swan não só está chamando a atenção de cientistas ao redor do mundo, mas também despertando a curiosidade do público em geral, que se pergunta o que ele pode realmente nos revelar. Seria apenas mais um cometa cruzando o espaço, ou estamos diante de um visitante que pode mudar a nossa visão sobre o universo de maneira significativa? Descoberto em 11 de setembro de 2025 pelo astrônomo Vladimir Berzugli, do Observatório Astronômico Araucária, o cometa foi identificado a partir de dados obtidos pelo instrumento SWAN, a bordo do satélite SOHO. A partir daí, o SWAN começou a ser monitorado por telescópios e observatórios ao redor do mundo. O cometa tem se mostrado uma verdadeira incógnita. Embora seu nome técnico, C2025R2 Swan, pareça complexo, é a descoberta de sua trajetória e os detalhes de sua composição que tem realmente cativado a comunidade científica. Sua órbita é tão longa que estima-se que ele levará décadas de milhares de anos para retornar ao sistema solar, tornando sua observação um evento raríssimo. A descoberta e o subsequente rastreamento do cometa não são apenas um feito importante da astronomia, mas também oferecem uma oportunidade única de estudar um corpo celeste em suas fases mais próximas ao Sol. O C2025R2 Swan começou a chamar atenção especialmente porque seu tamanho é muito superior ao de outros cometas que têm passado perto da Terra, como o já famoso 3I Atlas. A enorme dimensão do cometa foi um dos primeiros fatores que gerou grande fascínio. Estima-se que seu núcleo seja até 100 vezes maior que o do cometa 3I Atlas, que já havia sido considerado um dos maiores cometas já observados. Embora sua trajetória e órbita ainda sejam objeto de estudos contínuos, o fato de que ele está se aproximando do nosso sistema solar e de que sua luminosidade está em constante aumento provoca uma grande excitação entre os cientistas. Eles esperam que a proximidade do Swan com o Sol, prevista para o final de outubro, possa revelar muito mais sobre sua composição e sobre os fenômenos que acontecem em seu núcleo gelado. Em termos de visibilidade, o Swan ainda não pode ser visto a olho nu, mas a expectativa é de que isso mude nas próximas semanas. A partir de outubro, quando o cometa alcançar sua máxima aproximação com a Terra, os astrônomos acreditam que ele se tornará visível a olho nu, especialmente em regiões com céu limpo e longe da poluição luminosa das grandes cidades. Até o momento, o brilho do cometa tem aumentado de forma significativa. Desde sua descoberta, a magnitude do cometa triplicou, atingindo magnitude 6, e especialistas preveem que ele pode atingir a magnitude 5.8, o que o tornaria visível a olho nu sob céus bem escuros. Para quem não está familiarizado com a escala de magnitude, é importante saber que quanto menor o número, mais brilhante é o objeto. Ou seja, se o C/2025R2 Swan atingir uma magnitude de 5.8, ele será extremamente brilhante e facilmente visível em regiões mais isoladas, longe da interferência das luzes urbanas. O cometa Swan é um típico cometa de longa órbita, o que significa que ele leva muito tempo para completar uma volta ao redor do Sol. Essa característica é importante para os cientistas, pois permite que o cometa seja observado em diferentes fases de sua órbita, o que pode fornecer informações valiosas sobre sua evolução e sobre as condições no espaço profundo. Quando um cometa se aproxima do Sol, ele começa a liberar gases e poeira de seu núcleo gelado, formando a famosa cauda que é visível de grandes distâncias. Esse fenômeno ocorre devido ao aumento da temperatura ao redor do cometa, fazendo com que materiais voláteis como água e dióxido de carbono sublimem, criando um rastro luminoso que pode se estender por milhões de quilômetros. Para o C/2025R2 Swan, esse processo já está em andamento e sua cauda tem se estendido de forma impressionante.
Embora ainda esteja muito distante do nosso planeta, o cometa se aproxima rapidamente, e é possível que ele se torne um dos maiores cometas já observados nos últimos anos. Sua cauda tem atraído grande atenção, especialmente por seu tamanho já significativo, o que, caso se confirme, poderá ser um dos maiores espetáculos visuais para observadores do céu. Mas, como todos os cometas, o Swan ainda é imprevisível. Cometas são conhecidos por seu comportamento errático, podendo se tornar mais brilhantes do que o esperado ou, por outro lado, desaparecer sem deixar grandes vestígios. Essa imprevisibilidade é uma das razões pelas quais a observação de cometas sempre foi um campo tão fascinante na astronomia. A esperança é que, à medida que o cometa se aproxima do Sol, sua atividade aumente, tornando um fenômeno ainda mais impressionante para aqueles que estão acompanhando sua trajetória. A proximidade do Swan com a Terra também levantou questões sobre o comportamento de outros cometas, como o já famoso 3I Atlas, que foi considerado um cometa interestelar por sua origem fora do nosso sistema solar. Embora não se saiba se o cometa compartilha a mesma origem interestelar, suas características e comportamento em sua trajetória pelo sistema solar têm gerado comparações entre os dois cometas. O 3I Atlas, por exemplo, impressionou os astrônomos não só pela sua grandeza, mas também pela sua cauda longa e pela velocidade com que se deslocava. O C/2025 R2 Swan também está revelando uma cauda impressionante, com um brilho crescente, o que torna a comparação entre os dois inevitável. Mas, embora muitos se perguntem se o Swan pode superar o brilho e a fama do Atlas, a resposta ainda está nas mãos do tempo. O que os astrônomos sabem é que o Swan está rapidamente se tornando um dos cometas mais notáveis do século, e seu impacto na ciência pode ser tão grande quanto o do 3I Atlas. À medida que o Swan continua sua jornada pelo espaço, ele se torna um símbolo do que a astronomia moderna pode nos oferecer, a oportunidade de observar e estudar fenômenos cósmicos que antes eram inimagináveis. O cometa tem o potencial de nos ensinar mais sobre a formação do nosso sistema solar, sobre a natureza dos cometas e até sobre a composição dos materiais primitivos que deram origem aos planetas. Isso se torna ainda mais fascinante quando se considera que o C/2025 R2 Swan, assim como outros cometas, pode ser um relicário de informações antigas, preservadas em seu núcleo gelado por bilhões de anos. Além disso, a expectativa de que o cometa seja visível a olho nu em breve está gerando um interesse crescente entre os observadores do céu. O cometa não é apenas um fenômeno de interesse científico, mas também um espetáculo visual que pode ser admirado por qualquer pessoa, sem a necessidade de equipamentos sofisticados. De fato, essa característica é uma das mais atraentes da observação de cometas, o fato de que um objeto tão distante e misterioso pode, em determinado momento, se tornar visível para todos, independentemente de sua experiência em astronomia. Em conclusão, o cometa C/2025 R2 Swan é mais do que um simples visitante cósmico. Ele representa uma oportunidade única para a ciência, para a observação astronômica e para a exploração do nosso próprio entendimento do universo. Sua crescente luminosidade, sua trajetória fascinante e a possibilidade de ser observado a olho nu nas próximas semanas fazem dele um dos maiores espetáculos celestes dos últimos tempos. O cometa Swan está rapidamente se tornando uma referência na astronomia, e seu impacto sobre as futuras gerações de cientistas e observadores será profundo. A expectativa é que, à medida que o cometa continua sua jornada, ele revele segredos ocultos sobre a formação do nosso sistema solar, sobre a natureza dos cometas e até sobre os mistérios mais profundos do universo.